A gente segue, inclusive, falando sobre a derrubada da MP, uma medida alternativa ao aumento do IOF que marcou a semana no Congresso Nacional. A oposição fala em uma derrota para o governo. Já os aliados falam em uma derrota para o povo brasileiro. A gente conversa, então, sobre esse assunto com o Rodrigo Lázaro, advogado, especialista, também sócio da FCR Law e juiz contribuinte do Tribunal de Impostos e do Estado de São Paulo. Que bom recebê-lo, senhor, aqui. Um ótimo sábado, ótimo final de semana. Sobre essa importante discussão no Congresso Nacional, a derrubada desta medida provisória, existe um vencedor e um ganhador, ou um perdedor? Melhor dizendo, qual é o resultado com essa ressaca da votação, doutor? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, audiência da Jovem Pan. De fato, existe uma série de controvérsias em relação a essa medida provisória. Me parece que o governo ainda pauta reformas de forma a criar meios para buscar essa arrecadação extra que ele possui, sem pensar numa estruturação tributária mais ampla. Então, a meu ver, me parece que essa derrota significa sim uma vitória para a gente, especialmente para aqueles que tinham efeitos fiscais que eram indesejáveis com essa medida provisória. Títulos que antigamente tinham isenção e eram títulos razoavelmente seguros de aplicação, criaram-se essa arrecadação extra em cima de, por exemplo, títulos agrários, imobiliários. Então, Bruno, na minha opinião, me parece que o governo precisa voltar a pensar numa situação de reforma um pouco mais ampla, talvez aglutinar com aquele projeto de lei em relação à isenção de até R$5.000 do imposto de renda e tentar alinhar uma reforma um pouco mais estruturante do que apenas fazer coisas pontuais para tentar chegar no número que ele quer. Eu conversei, Rodrigo, com alguns aliados do governo logo após essa vitória da oposição, né, vamos dizer assim, uma derrota para o governo, e houve uma reclamação dizendo que teve um voto errado, que o todo será muito afetado, e aí eu fiz uma pergunta que não souberam responder sobre a comunicação, porque se fala muito que era para colocar dinheiro no bolso do povo, mas não era o mesmo sentimento dentro do Congresso. O que ficou faltando no seu entendimento? Faltou uma comunicação melhor, mais assertiva? Então, se era algo que iria tanto ajudar o cenário econômico, faltou comunicar melhor naquele momento da votação? A pressão pública foi muito forte, porque a medida era realmente desajustada com o interesse econômico, especialmente do privado, né? Então, o que o governo fez, obviamente, cedeu à desidratação do... A gente segue com a entrevista já aqui na Jovem Pan. Enquanto isso, vamos já repercutir com o nosso comentarista que também se junta a nós. Já a gente volta com essa entrevista. Ouvíamos aqui, então, Diego, essa fala sobre o aumento de impostos, e eu fazia justamente essa pergunta ao Rodrigo Lázaro, que é especialista nesse assunto, se faltou uma comunicação assertiva, porque se era algo que iria ajudar muito a nossa economia e não foi aceito no Congresso, a comunicação estava errada, não? Sem dúvida, Bruno. Quando nós falamos de qualquer projeto de lei, a comunicação hoje é fundamental, principalmente considerando que nós estamos em período pré-eleitoral. Daqui para 2026, dificilmente os deputados aceitarão pautas que são espinhosas, pautas que podem prejudicá-los nas urnas. Então, todo projeto tem que vir acompanhado de uma marca que agrade as pessoas e agrade principalmente o reduto eleitoral daquelas alas do Congresso que fazem realmente a diferença, que realmente descarregam uma votação maior em cada projeto. Esse projeto do IOF, especificamente, a oposição fez um trabalho muito eficiente em demonstrar os malefícios que são reais, que de fato prejudicariam a economia caso esse projeto viesse
a ser aprovado. Então, a comunicação sempre é fundamental quando nós estamos falando de um projeto de lei. E, claro, nesse caso específico do IOF, deixando de lado um pouco essa parte da comunicação, isso pode atrapalhar também a questão da contrapartida da isenção de imposto de renda. Tá certo que o PL do imposto de renda prevê a compensação através da tributação de dividendos, mas essa contrapartida é uma contrapartida frágil porque este dinheiro a ser tributado é muito dinâmico. E com o arroxo que se faz sobre esse capital, possivelmente será estimulado que ele busque outros países, que esse dinheiro investido saia da Bolsa de Valores brasileira e encontre um local onde a tributação é menor. E com isso pode ser que o governo não consiga atingir a compensação para promover a isenção do imposto de renda, fragilizando mais ainda as contas públicas. A gente volta à nossa conversa com o advogado especialista Rodrigo Lázaro, que estava nos explicando sobre a falta, então, de uma assertividade na comunicação na hora de colocar esse assunto em votação no Congresso. Rodrigo, por favor. Obrigado, Bruno. E a ideia, como bem colocou, né, o Diego, existe esse projeto de lei que tem uma articulação forte do governo para dar isenção até rendimentos de R$5.000 e ter uma tributação menor até rendimentos de 7.350. O X da questão aqui é que o governo conseguiu uma articulação mais efetiva, conseguiu 493 votos a favor, nenhum contra. Isso é um marco importante, porque são poucos projetos de lei que têm uma aprovação assim maciça na Câmara. Não sei como vai ser no Senado com o Renan, mas o ponto fundamental é como é que ele, em questão de poucos dias, não conseguiu ter uma articulação, uma forma de negociar com tanto a base governista como o pessoal da oposição, e não se chegou a um denominador comum, mesmo desidratando fortemente o projeto de lei, a medida provisória. Isso daí mostra que, de fato, essa pressão de fora, né, de BETs, desses títulos públicos e títulos que eram isentos, né, até então, isso traga realmente um impacto forte nessa negociação. Chamar o Diego também nessa conversa, que faz uma pergunta ao senhor, doutor. Boa tarde, doutor Rodrigo. É claro que nós tivemos, como estamos repercutindo aqui, a derrubada dessa possibilidade do IOF. Com isso, o governo vem alardeando que o Brasil está deixando de tributar os mais ricos, está deixando de fazer justiça tributária. Até que ponto essa narrativa do governo é real e em que momento ela deixa de ser uma verdade e passa a ser somente uma propaganda visando o próximo processo eleitoral? A grande narrativa do governo era tentar buscar uma reforma dessa tributação, pensando numa harmonização da tributação para esses títulos que potencialmente teriam realmente uma certa flexibilidade e uma demonstração de uma certa harmonização do sistema. Só que, na verdade, ficou muito claro que a intenção era arrecadação, e até entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, né? O ministro Alexandre de Moraes chegou a dar uma liminar, depois revogou ela, deixando apenas uma parte, que é a questão do risco sacado. Mas o X da questão é exatamente esse ponto. E atingir quem? As fintechs, que são empresas que concedem crédito para pequenos e médias empresas, iam atingir a questão de BETs, né? Isso em tese teria um efeito que não atingiria em si o público menor e tudo mais, mas ia atingir títulos que realmente são importantes para a captação de recursos do setor imobiliário e agro. Então, me parece que essa narrativa não é assertiva, não é pontual para falar, vou tributar os mais ricos. Talvez a tributação sobre o capital próprio, né, de 15% para 20%, até poderia tentar isso, mas me parece que a medida era de arrecadação mesmo.
Agora, um outro assunto ainda, claro que com essa repercussão, a gente vê que se fala muito no Congresso e também na ala econômica do governo ser necessário aumentar essa arrecadação. Após essa votação, que não foi uma vitória, o governo começou até a fazer alguns cortes. Alguns secretários, assessores foram exonerados porque há um entendimento que é necessário enxugar essa folha nesse momento. Mas é somente isso ou está faltando uma responsabilidade fiscal, doutor? A questão é bem mais profunda, né? Quando nós pensamos em responsabilidade sobre aquilo que é legislado, especialmente na questão de arrecadação, são dois pilares fundamentais que nós precisamos olhar. O primeiro, obviamente, é o que precede toda a lógica, é a aplicação do gasto público, a coluna de onde o dinheiro vai. E esse, que é o grande mote, a reforma administrativa, isso realmente sempre foi algo de segundo plano, onde os governos que se passaram ao longo do tempo foram deixando de lado e fundamentalmente esse é o ponto ponto mais importante hoje em termos de racionalização dos gastos e um fomento exatamente de um superávit sustentável. E o segundo ponto é exatamente a forma de arrecadação. Então, quando nós pensamos numa reforma da tributação sobre a renda, isso deveria ser ampla, deveria ser pensada em termos de estrutura de uma justiça fiscal. E da forma que o governo faz, com emenda aqui, com ajuste ali, sem pensar no todo, dificilmente a gente vai ter exatamente o que a gente precisa, né? Uma arrecadação sustentável e qualitária e pensada exatamente para atingir exatamente aqueles que precisam de uma exoneração e aqueles que podem ter uma capacidade contributiva maior e paguem mais. Diego Tavares. Professor, nós tivemos como contrapartida do projeto do imposto de renda a tributação de dividendos, como estamos aqui debatendo até o momento. Existe a possibilidade, com a derrubada dessa sobrecontrapartida que está tanto na MP do IOF quanto na tributação do LCI e LCA, uma possibilidade de que a contrapartida do imposto de renda não ocorra e o Brasil, dando essa isenção às pessoas que ganhem até R$5 mil, tenha mais fragilização ainda na situação justamente do destinatário desse projeto de lei? Isso vai envolver exatamente a forma de negociação junto ao Senado para ter uma ideia de se eles vão ter, né, a base governista vai ter essa votação assim, positiva, tão retumbante como foi na Câmara. Me parece que esse vai ser o ponto central de negociação hoje. O que é interessante é que a forma que foi criado para o cálculo da isenção e a contrapartida, que é a tributação sobre os dividendos, potencialmente pode existir uma forma de você ampliar aquela base de tributação para outras situações que não tenham trava, por exemplo, sobre o imposto que foi cobrado da pessoa jurídica, tentar ajustar esse cálculo para tentar chegar nesses 20 bilhões de déficit que não tem um cobertor hoje dentro do orçamento. A gente segue repercutindo nos próximos dias, provavelmente isso vai repercutir e muito, não tenho dúvida que a gente vai voltar a conversar, doutor Rodrigo. Eu agradeço a gentileza por atender a Jovem Pan, nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa votação e, claro, acho que existe um recado para a ala econômica ali no Ministério da Fazenda que não existe um clima para esse tipo de votação dentro do Congresso Nacional. A conferir se o recado será aceito e o que vai ser enviado para o Congresso nos próximos dias. A gente segue contando com a sua ajuda para entender esse cenário e as incertezas do mercado, doutor. Obrigado, Bruno, Diego, Jovem Pan. É sempre positivo discutir isso aqui no ar. Até logo. A honra é nossa. Até logo. Ótimo final de semana. Seguimos juntos.